Boa tarde a todos. Que satisfação. Que satisfação, senhores. Primeira vez aqui, e depois de 2 anos, acho que a satisfação aumenta. Mas acho que para a Paty, para o Danilo e para mim, coube um desafio complicado, que é lutar contra a natureza. Digo, boa parte dos senhores aqui, tenho quase certeza, almoçou, certo? Se os senhores almoçaram ali por volta de meio-dia, meio-dia e 40, 1h, agora a natureza vai brigar comigo. Eu estava ali do canto e dali eu já consegui ver alguns ali com a cabeça meio torta, outros já fechando o olhinho. A natureza ela é muito sábia. E, nesse momento, a natureza está a favor de vocês, porque quem comeu está num processo digestivo, então vocês estão poupando energia para ter energia mais tarde. Então, entraram num modo aí de economia de energia e é difícil para mim lutar com isso. Tá joia? Mas eu estava vindo para cá e aí, como eu disse, observei vocês ali e aí eu conversei com os meus diretores que estão aí. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque não vou brigar contra a natureza de forma injusta. O que a gente pode fazer? Então, os meus diretores me autorizaram a lançar um desafio para vocês. Tá joia? Então, o desafio é o seguinte: se os senhores se manterem acordados, tá? Cobrem deles. Se os senhores se manterem acordados, nós sortearemos 2 ecodots. Eu escutei um ócio, então é bom. É sinal que alguém já acordou aí. Cutuca quem está do lado aí. Não vou fazer dinâmica aqui de levanta, bate o braço, cutuca o cara que está do lado e fala assim, ó, se dormir vai perder o sorteio da Ecodot. Tá joia? Uma hoje, outra amanhã, passa lá no finalzinho, no stand da iOS Informática, troca uma ideia com a gente, dá teu nome lá e fala, estava na palestra do Paiva, não dormi, quero participar e mereço essa Ecodot. Tá joia? Bom, pessoal, como o Rafa bem disse, sou o Marcos Paiva, lá na iOS, chamado de Paiva, e adoro ser chamado de Paiva, porque esse é o nome da minha esposa. Paiva é o nome, quando me casei, eu quis homenageá-la não só no braço, botando o nome, não estava suficiente, peguei o último nome dela, então, lá na iOS eu sou Paiva. A iOS é uma empresa de quase 30 anos aí no mercado, cujo foco é governo. Tá? E ontem, conversando com alguns dos senhores aqui, a gente chegou a um consenso de que trabalhar com governo é um pouco diferente. Tá? Trabalhar com governo requer um pouco mais de, não vou dizer um pouco mais de cuidado, mas requer um trato diferente. E como é que nós chegamos, e como é que a iOS chegou até os hábitos? O core business da iOS é ITSM. Tá? Entrega de serviços de helpdesk, service desk, nível 1, nível 2, nível 3. Tá? Temos um pool de especialistas lá, então o nosso core é esse. Mas, chegando nos clientes, tá? Sempre nos deparávamos com uma situação que acabou se tornando comum e que nós transformamos, estamos num processo de transformação disso num case. Tá? Sempre, em sua grande maioria, encontrávamos uns Zabbix. E aí, presta atenção na entonação da voz que eu vou usar quando eu digo nós encontrávamos uns Zabbix. Monitorando infraestrutura, tá? Monitorando infraestrutura, muitas vezes de forma bem rasa, porque boa parte do governo, Luciano, esse não é o teu caso, muito pelo contrário. Tá? O Luciano é um caso de sucesso lá com o Serpro. Porém, em boa parte dos clientes que nós chegamos, nós temos uns Zabbix, e esses Zabbix estão monitorando tudo de forma muito rasa, usando muitas vezes os templates padrões, usando muitas vezes configurações muito básicas. E, à medida que a gente foi entrando nesses clientes, e essa atividade foi chegando para nós, nós sentimos a necessidade de nos aprofundarmos mais.
em conhecer, em sustentar esse serviço, lógico, mas começar a levá-lo de uma forma diferente. Então, começamos a pensar em auxiliar os gestores públicos nas tomadas de decisão. Como assim, Paiva? Como assim auxiliar os gestores públicos nas tomadas de decisão? Sabemos que o governo tem, né, é normal que tenham vários processos. Há processos para tudo dentro do governo, tá? E que muitas vezes, e na maioria das vezes, esses processos são um pouco mais lentos, burocráticos, talvez seja a palavra correta. E essa burocracia, né, às vezes, atrapalha. Mas nós conseguimos enxergar aí uma possibilidade de auxiliá-los nas tomadas de decisões. Vamos falar, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, um processo de licitação. Hoje, sabemos que para entrar no governo, para vender algo para o governo comprar algo, ele precisa desse processo, né, licitatório. Ou seja, é feito um estudo preliminar, é feito um estudo antes, da necessidade de compra e aquisição, seja de um serviço, seja de um produto. Tá? Esse estudo ele passa por alguns processos, isso é jogado na rua, como a gente popularmente fala. As empresas que atendem às especificações dentro de um documento chamado termo de referência se candidatam a vender, tá? E aí há o processo de licitação, de pregão, de compra. Se tudo correr bem, a empresa comprou, se não, há uma demora, vamos dizer assim. Então, não é rápido licitar. E por mais que os setores responsáveis estejam extremamente preparados, o que na sua maioria não são, o tempo necessário para concluir, tá, uma licitação e, portanto, ter um contratado é longo. O pregão, o processo de licitação ele é dividido, né, nessas 4 partes. Então, o pregão leva de 15 a 20 dias. O convite de 30 a 40. A tomada de preço de 40 a 50. E a concorrência, que é o prazo final, 60 dias. Se eu tirar daqui, se eu acrescentar, perdão, o tempo do estudo que foi feito antes para a aquisição desse bem, eu tenho bem mais do que 60 dias aqui, concordam, senhores? Então, vamos lá. Onde é que você quer chegar com isso, Paiva? Vamos lá, vamos colocar dessa forma. Tem um cliente, e esse cliente tem lá um storage. Vamos usar esse exemplo. Esse storage está lá, está trabalhando e está enchendo, está enchendo, está enchendo. Esse cliente, muitas vezes, não tem ali um CAPEX plan, não tem um plano de ação ali para ele, e esse storage está enchendo, 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 enchendo. Um dia você, analista, assim como eu, está dormindo e alguém te liga e fala, deu ruim, parou tudo, estamos sem acesso a um monte de coisa. Essa ligação vai ser por volta de 3, 3h30, 4 da manhã. Vai ter uma sala de crise já aberta para isso e você vai estar ali no olho do furacão. Se identificou, né, cara? O cara riu ali, ele se identificou, ele bateu no peito, ele fez comigo. Sorte nossa, tá? Que para isso tem solução. E o homem está ali, ele pode confirmar que desde a versão 3 dos ABICs, tá? Desde a versão 3, nós temos ali as funções forecast e time left, que permitem fazer previsões sobre análise de dados coletados e criar alertas que antecipem problemas em potencial. Nossa, coisa de outro mundo. Não, senhores. Coisa que está aí desde a versão 3. Coisa que você não vai encontrar em template padrão, coisa que você não vai encontrar
pré-configurado, vai ter que botar a mão na massa para fazer. Tá ok? E como é que funciona isso? Eu ainda não consegui entender, Paiva. Como é que você consegue, então, ajudar o gestor a tomar decisão? Ora, está fácil. Se aquele storage que estava enchendo, e ninguém ligou para ele, ou ninguém tinha um plano de ação para ele, se eu tenho uma trigger, se eu tenho um alerta lá, dizendo, olha, baseado nos últimos 30 dias, pensando daqui, né, lá na frente, esse storage vai encher, vai achar a capacidade máxima dele, ele vai se encontrar em estado de capacidade máxima, baseado no histórico dele, daqui a 30 dias. Gera um relatório? Não, não gera um relatório. Agora eu uso o Schedule Reports. Mando esse relatório para o gestor e digo, precisamos fazer algo agora para que nos antecipemos àquela ligação que o meu amigo ali não quer receber. 4 da manhã, você com o seu bebezinho, tá? Com a sua criança, sua esposa ali, sua criancinha, você só quer dormir e o pessoal está ali naquela situação. Então, senhores, a função forecast consiste em analisar dados passados e prever quando esse comportamento se tornará um problema de fato. E como é que a gente faz isso, Paiva? Já que isso não tem um template padrão, isso não está configurado, isso não está assim. Ali nós temos o desenho da trigger. O nome do template, o item do template, a função, no caso, função forecast, os dados a serem coletados no período de análise expressos em minutos, dias ou horas, e a condição da trigger. Simples assim. Tá? E é dessa forma que nós temos auxiliado gestores na tomada de decisão, nos antecipando ao problema. Ninguém gosta de apagar incêndio, a não ser o bombeiro. E olha lá que nenhum bombeiro gosta, cara. Acho que o plantão bacana do bombeiro é aquele que ele não tem que sair para apagar incêndio. Ninguém gosta de apagar incêndio. Então, com a gente não seria diferente. Sendo assim, na função forecast, informamos aos ABICs um período de tempo para observação, informando quão longe no horizonte queremos a previsão desses dados. Simples, senhores. E na função time-left? Na função time-left, informamos aos ABICs um período de tempo para observação, tá? Informando o valor que queremos alcançar na previsão, aguardando que ele nos informe quando esse valor será alcançado. Nesse caso, com a função time-left, dizemos aos ABICs que ele observe 14 dias de dados já coletados, de percentual livre, e nos faça uma previsão quando o meu storage, representado ali pelo barra, alcançará metade da sua capacidade. Senhores, é muito simples. É muito simples e isso tem ajudado bastante, como eu disse anteriormente, na tomada de decisão. Tá joia? Espero, tenho ainda 6 minutos, espero tê-los mantido acordado esse tempo todo. Teremos um workshop ali daqui a pouco, falaremos mais sobre isso. Eu não quis aqui escovar bit, eu não quis aqui entrar num termo muito técnico, né? Não quis. A gente pode bater esse papo ali no workshop, a gente pode entrar num termo mais profundo, a gente pode se aprofundar nesse assunto ali no workshop, mas é isso. Gostaria de aproveitar esses 4 minutinhos e poucos que me restam para agradecer, tá? E tornar público aqui a minha gratidão a algumas pessoas que estão nessa sala, porque quando me convidaram, quando fizeram um convite e me disseram, sobe lá e vai falar alguma coisa, eu disse, cara, eu falei para aquele cara ali, eu falei
para aquele cara, eu falei com outro ali, falei, como é que eu vou falar para os caras que me formaram, cara? Tem um cara ali atrás que foi meu instrutor nas ECS, tem um cara que foi meu instrutor nas ECP, e como é que eu vou falar com esses caras? Tem o doutor ali no fundo, o doutor Robert Silva, tá? Que eu comprei curso dele e até hoje sou aluno dele, como é que eu vou falar para esses caras? Então, senhores, o que eu posso hoje oferecer a vocês é a minha gratidão, tá joia? Por terem me formado e por terem me trago até aqui e por terem me dado a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e o trabalho da IOS. Senhores, muito obrigado. Eu sou o Marcos Paiva, sou da IOS Informática e a gente se encontra daqui a pouco ali no workshop. Tá ok?